Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 30 do curso de Matemática na série de exercícios. E essa aula a gente vai tratar das funções trigonométricas. O primeiro exercício diz o seguinte: a função trigonométrica é aquelas funções que têm o máximo e mínimo, e os exercícios, principalmente vestibulares, eles cobram muito isso, é quando a função vai ser máxima, quando a função vai ser mínima. Considera a função real de variável real f de x igual a 3 menos 5v multiplicado pelo seno de 2x mais 4. Os valores de máximo, mínimo e o período da função f de x é... O valor máximo vai ser quando o seno for mínimo, porque está menos ali. Então vai ficar menos com menos, aí vai ser mais. Então, o valor máximo vai ser quando o seno for menos 1. O valor mínimo vai ser quando o seno for 1. E o período é aquela fórmula, né? 2π dividido pelo quem está multiplicando o x, que é 2. Então, o período a gente já sabe, vai ser 2π dividido por 2, então o período é π. Se ele falou respectivamente, a gente já pode eliminar aí, três alternativas. A gente só fica com a letra A e a letra B. Agora nós vamos calcular o valor máximo. O valor máximo vai ser f de x igual a 3 menos 5 multiplicado por menos 1. Porque isso tudo vai dar menos 1. Porque vai ficar 1, né? O seno mínimo é o valor máximo. Então vai ficar 3 mais 5, que nos dá 8. E o valor mínimo é quando o seno for 1, for máximo. Então vai ficar f de x é igual a 3 menos 5 multiplicado por mais 1. Então isso vai nos dar um valor de menos 2. Então o valor de máximo é 8, o valor de mínimo é 2 e o período é π. Ficamos, portanto, com a alternativa letra B. Vamos para a próxima questão. O gráfico abaixo representa uma função real de variável real. Você percebe que ela está começando no zero e subindo para o mais 2. Quem sai do zero com mais 2 é seno. Então a gente pode cortar A e B, porque é seno. O seno sempre vai do zero para o mais 1. Porque ele está aqui no zero e vai para o 1. Então sempre está crescendo o seno. Então a gente vai cortar todos os cossenos. O período dessa função é π. Então quem está multiplicando o x tem que ser 2. Porque se ninguém está multiplicando o x, é 2π dividido por 1, se ninguém estiver multiplicando. Mas, como está multiplicando, como o período é π, então isso aqui tem que ser 2 dividido por π, tem que estar um número aqui, x. Esse x tem que ser 2, porque vai cortar esse π com esse π, o x tem que ser 2. Quem está multiplicando o x tem que ser 2. Só quem está multiplicando o x aí, por 2 é a d. Então, agora, por que antes do x está sendo multiplicado por 2? Porque ela expande, né? Quando você multiplica o seno, ela expande. Então, quando o seno de 2 vezes x, quando for π sobre 4, isso tem que dar necessariamente 2. Quanto que é π sobre 4? Vai ficar, o f de x vai ficar 2 multiplicado pelo seno de 2 vezes π sobre 4. Então, f de x é igual a 2 vezes o seno, corta, π sobre 2. Quem é o π sobre 2? 1. Então, f, quando o quando o elemento domínio for π sobre 4, vai ficar 2 vezes 1, é 2. Então, a alternativa correta é a letra D, a gente reafirmando, colocando o elemento domínio e vendo qual é a imagem. Então, a alternativa correta é a letra D. Achamos o período. Já eliminamos as que não são cosseno e agora vamos para a próxima questão. Os valores de x sendo 0, x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 2π, portanto 360 graus, o x está nos 4 quadrantes.
para que os valores das funções f de x, sendo de x, e g de x, sendo cosseno de x, se interceptam. Ó, eles se interceptam em dois lugares. Quais são esses lugares? Primeiro, no seno de 45. Ou melhor, no ângulo de 45. No ângulo de 45, tanto o seno e o cosseno são iguais. E também no seu equivalente, lá no outro lado. Quem é o equivalente? É quanto que o seno de 225. Então, eles são iguais tanto no 45, agora ele quer em radianos. Como é que você passa para radianos? Você multiplica por π dividido por 180. Então, vai ser no 45 multiplicado por π dividido por 180. E no 225, que aqui está o círculo trigonométrico. Então, aqui está o 45, aqui também está o ângulo de 45, o equivalente. Então, eles são iguais. O seno de x e o cosseno de x são iguais nos ângulos de 45. Então, aqui está, você deixa 45 dividido por 150, isso aqui corta, você vai ficar exatamente com π sobre 4. Certo? π sobre 4. E o de 225 multiplicado por π dividido por 180. É como você transforma para radianos. Aqui você corta, você vai ficar com 5π dividido por 4. Então, π sobre 4 e 5π dividido por 4, isso é na alternativa C. Eles se interceptam justamente quando os ângulos deles forem de 45 graus. No primeiro e no terceiro quadrante, porque é o equivalente, né? Bom, seja a função real definida por f de x igual a 2 mais 2 seno de x, no intervalo de x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π. O ponto mínimo de f de x nesse intervalo tem coordenadas. Ele quer saber o elemento do domínio e quando o elemento do domínio for máximo, né, quanto o ponto de mínimo de f de x. Ó, o ponto de mínimo vai ser quando o elemento do domínio for menos 1, porque ali está positivo. O elemento do domínio é menos 1 quando ele for 270 graus, quando ele estiver aqui, ó, que é 3π sobre 2. Então, o elemento do domínio do ponto mínimo vai ser 3π sobre 2, aí você vai colocar, né, o f de 3π sobre 2 vai ter uma imagem mínima, vai ficar 2 mais 2 multiplicado pelo seno de 3π sobre 2. Quem é o seno de 3π sobre 2? É o menos 1. Então, o f de 3π sobre 2 é igual a 2 menos 2, que nos dá 0. Então, as coordenadas são 3π sobre 2 e 0. Isso aqui é as coordenadas do ponto mínimo, 3π sobre 2 e 0. A alternativa correta é a letra D. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte: dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma função trigonométrica do período 2π, cujo gráfico está relacionado na figura E. Percebe que ele está indo do 0 ao 2, então o período dele, ou melhor, a amplitude dele é 1. Então você pode eliminar a letra C e a letra D. Você só fica com a letra A, não, você vai ficar com a letra A, letra B ou letra E. Agora, percebe que quando está no, deixa eu ver aqui, quando está no π, está no 180, certo? Quando está no π, está no 180. Deveria ser, se fosse cosseno, estaria no ponto máximo. Mas como está no zero, estou tocando na imagem zero, está no π, no elemento do domínio π, 180, mas está tendo uma imagem zero. Então, quem é que tem imagem zero quando é 180? Somente seno. Então, não pode ser o cosseno. Então, você elimina a letra B e a letra E. Você vai ficar somente, vai ficar o período é 2π. O período é 2π, então quem vai ter que estar multiplicando o x? O período é igual a 2π vezes um número que esteja multiplicando, certo? Ele falou que o 2π é igual a 2π, então o x vai ser igual a 1. Ó. Então, todos estão igual a 1, certo? Todos estão igual a 1.
Agora a gente tem que achar, a gente só está entre a letra A, B e E. Bom, como é que a gente vai saber agora qual é? A gente vai ter que jogar um número. Por exemplo, quando o elemento domínio for π, a imagem tem que ser 0. Vamos colocar aqui, por exemplo, na letra E, f de π é igual a 1 menos o cosseno de π menos o π. Então, o f de π é igual a 1 menos o cosseno de 0. Quem é o cosseno de 0? É mais 1. Então, o f de π é igual a 1, o f de 0, o f de 0 vai ser 1 menos 1. Então, f de π é igual a 0. Bateu. Se você for olhar a B, ele está colocando aqui como um mais. Aí ia ficar 1 mais 1, então ia ficar 2, não bate. Então a B não pode ser. E se você for ver a A, vai ficar... Agora se você colocar na A o elemento domínio como π e colocar o seno de π, vamos ver quanto que vai dar. Ó. Vai ficar f de x, f de π, tem que dar 0. Essa bateu, então essa já é a resposta. Mas por que a gente eliminou a letra B? Porque a imagem deu 2 quando o elemento do domínio for π. Então não pode ser a letra B, não pode ser a letra C e a letra D porque a amplitude está maior, só pode ser a letra A e a letra E. A letra E bateu. Agora por que a letra A não vai? Porque 1 menos o seno de multiplicação de π menos π vai ficar o f de π é igual a 1 menos o seno de 0. Quem é o seno de 0? 0. Então vai ficar f de π, quando a função tiver o elemento do domínio π, ia ser igual a 1. E não é, não acontece isso. Quando o elemento do domínio é π, a imagem é 0. Isso só ocorre na alternativa letra E. Então fica a resposta para essa questão, alternativa letra E. Quando você não souber, você vai testar. Você testa as funções, mas pelo menos você já vai com uma iniciativa, né? Por exemplo, a gente já eliminou logo 2 de cara. A gente já eliminou 2, aí ficou com 3. A gente testa e vê se bate. Quando você coloca o elemento de domínio, vê se vai bater a imagem. 6. Uma empresa de produtos alimentícios recebeu de um contador uma pilha com os lucros mensais referentes ao ano de 2017. Ao analisar a planilha, a empresa constatou que no mês 4, abril, teve 50 mil reais de lucro e que no mês 6, junho, o lucro foi de 30 mil. Determina o lucro da empresa em dezembro de 2017, sabendo que a função que descreve o lucro no mês T daquele ano é definida por o lucro igual a vezes o cosseno de π sobre 3 mais π sobre 2 vezes o T mais B, em que o tempo é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. A positivo e B positivo. Essa questão aqui, você tem que fazer assim. Qual é o período? O período, sempre vai ter um período, então sempre vai voltar aquele mesmo valor. O período dessa função é 2π, quem está multiplicando o t, que é π sobre 2. Então, o período vai ser 2π multiplicado pelo inverso, 2 dividido por π. Você multiplica pelo inverso, né? π. Então, o período é 4. Então, a cada 4 meses, porque ele te deu o período em mês, a função volta de novo. Ele está pedindo em dezembro. Em dezembro, você está no mês 12. Volta 4. Volta 4, você vai estar no mês 8. Volta mais 4, você vai estar no mês 4. E ele te deu o valor do mês 4. Ele falou que no mês 4, que é abril, é de 50 mil reais. Então, no mês 8 vai ser de 50 mil reais. E no mês 12 também vai ser de 50 mil reais. Então, pelo período, que é a cada 4 meses se repete a mesma função, porque é uma função trigonométrica, você sabe que vai ter um lucro de 50 mil reais no mês 12. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte.
Seja a função real dos reais definida por f de x, 3 dividido por 2 mais seno de x, dividido por 2 mais seno de x. Se m e m são respectivos os valores máximos e mínimos, que a função f assume, o valor do produto m vezes m é. Bom, você vai colocar o máximo e o mínimo ali embaixo e vai fazer uma multiplicação. Quando o f de x for máximo, é porque o seno é máximo, então vai ficar 3 dividido por 2 mais 1. E quando for mínimo vai ser menos 1, né? Aqui é mais 1 e o menos 1. Vai ficar 3 dividido. Aqui vai ficar o mínimo. Porque quando você aumenta esse número, você diminui isso aqui. E aqui vai ficar o máximo, porque você está diminuindo o divisor. Então vai ficar 2 menos 1. Então aqui é 3. E aqui vai ficar 3 dividido por 3. Vai ficar igual a 1. Então, o mínimo multiplicado pelo máximo é 1 vezes 3, nos dá um valor de 3. Alternativa correta, letra C. Vamos para a próxima questão e última. A pressão arterial que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, ela atinge o valor máximo, pressão sístole, quando os ventrículos se contraem. E o valor mínimo, pressão diástole, quando eles estão em repouso. Suponha que a variação da pressão arterial de um cidadão porto-alegrense, em função do tempo, em segundos, é dado por PT igual a 100 menos 20 multiplicado pelo cosseno. Diante disso, os valores da pressão de ácido e sístole em miligramas por mercúrio são iguais respectivamente. Vai ser máximo quando o cosseno for menos 1, porque ele tem um menos. Então vai ficar 120, 100 mais 20, 120, é máximo. E vai ser mínimo quando o cosseno for máximo. Então vai ficar 100 menos 20, vai ficar 80. Então a alternativa correta é a letra C, 80 e 120 para essa questão. Então a gente encerra por aqui, até as próximas aulas de exercícios das aulas de matemática. Tchau, tchau!